Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre esse lance de marketing de relacionamento, que é a minha praia, é com que eu trabalho desde 1996. Alguns vão falar, caramba, Wagner Dias, faz tempo. Foi quando eu conheci essa indústria. Nós tínhamos um player do Brasil, só tinha uma empresa disso, eu fui lá com esse treinamento e me apaixonei. E naquela época, é ruim quando a gente fala naquela época, né? Mas naquela época, vinham os americanos para cá. E aí as pessoas alugavam as salas e os americanos vinham e falavam, eu ficava impressionado com aquilo. Eu gostei da indústria, eu gostei do modelo de negócio, os produtos eram caros pra caramba, mas eu gostei também. Mas, principalmente, eu ficava de boca aberta quando eu via ali os caras indo dar testemunhos, as pessoas indo dar depoimentos, falando assim, olha, eu entrei nessa empresa aqui para conseguir consertar os pneus do meu carro e hoje eu sou multimilionário. Eu falei, o quê? Eu era bancário nessa época e era impressionante porque eu lembro, assim, para você trabalhar no banco, por exemplo, você tem que estudar para caramba, depois fazer faculdade, aí passa por teste, tem que ter nome limpo, tem que fazer um monte de exigência para ganhar um pouquinho, assim. Quando a gente compara com marketing de relacionamento, a gente fala, olha só, que diferença. O que é que essa indústria pode proporcionar? Isso foi em 1996. De lá para cá eu comecei a estudar. Aí eu fui para fora do Brasil, fui fazer treinamento com Anthony Robbins, já estive com Eric Worre, Richard Branson, Chris McGrath, Kevin Trudeau, os melhores do mundo, para falar uma coisa aqui para você que está me escutando. Hoje, independente do momento que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo, por exemplo, hoje estamos vivendo esse negócio de coronavírus, de pandemia. Hoje a gente está com um número no Brasil, segundo o Diese, de 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós temos certeza de que esse número é bem maior. São 14 milhões de pessoas que nos últimos 4 meses, em algum momento, procuraram emprego. Aqueles que simplesmente desencanaram, eles nem contam mais. Então a gente sabe que tem muito mais pessoas. Fala, Wagner, não, é uma crise, é não sei o quê. Para alguns, sim, a gente não pode negligenciar. Fala, não, tá lindo e maravilhoso. Não tá. Nós estamos vivendo um problema. Porém, para os profissionais de marketing de relacionamento, para aquelas pessoas que se prepararem para essa nova onda, e quando eu digo nova onda, eu estou falando segunda onda da doença, para a nova onda do que vai acontecer na economia, você que está me escutando aqui, acredita no que eu vou te falar. Nós vamos viver momentos extraordinários, não à custa do sofrimento de outras pessoas, muito pelo contrário, para resolver o problema dessas pessoas que hoje estão passando por problemas financeiros e econômicos. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho disso. Quais são as habilidades que nós temos que desenvolver para que, além de ajudar outras pessoas, a gente possa ter um crescimento profissional, pessoal e financeiro também, ok? Então, algumas sugestões aqui. Eu falei para vocês que eu conheço isso desde 1996, então eu aprendi que a gente tem que ter caneta e papel. Alguns falam, Wagner, eu vou digitar. Não digita depois, se for o caso. Porque aí você tem que sair do computador, eu não sei, presta atenção na minha beleza aqui. Mas pega um caderno, um papel e uma caneta e faça algumas anotações. Olha, nós vamos ficar aqui mais ou menos 1 hora, nós vamos ficar conversando. E aí, algumas pessoas, infelizmente, fazem um check-in aqui no Zoom e vão ligar lá o William Bonner. Nem sei se tem o William Bonner agora, não sei. Mas vão ligar a televisão, vão fazer outra coisa, ou vão ficar no Instagram vendo a vida de outras pessoas, que não interessa e não agrega valor nenhum. Separe esse momento aqui, 1 hora para você. Comece a investir. Porque nessa 1 hora, eu vou falar de algumas coisas e passar algum conteúdo aqui também. E, às vezes, uma frase que eu diga aqui para você, você fala, caramba! E você consegue aí aumentar, maximizar essa frase e gera alguns resultados extraordinários. É assim que funciona. Então, eu estou falando aqui para dar tempo para você ir lá, pegar caneta. Coisa. A gente fala assim, ó, um lápis pequeno é melhor do que uma memória grande. É normal, às vezes eu estou falando alguma coisa e depois alguém me manda lá uma mensagem no Instagram. Wagner, você pode repetir aquela frase? Eu falo, misericórdia. Eu falei 1 hora, eu não sei que frase é essa. Aliás, já falando do Instagram, depois se você não me conhece no Instagram, é bem simplesinho. É Wagner Dias, que é o meu nome, Wagner com W, tá bom? Wagner Dias Palestrante. Dá um clique lá, me siga, que você vai ter o privilégio da minha beleza e da modéstia também, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar dessa indústria do marketing de relacionamento. Eu vou começar com um dia que eu estive, como eu falei para vocês, eu fui para os Estados Unidos fazer um treinamento com um cara chamado Anthony Robbins. Tenho certeza que a maioria aqui conhece, já ouviu falar de Anthony Robbins. Se você tiver oportunidade, comece a segui-lo, que sempre tem conteúdos extraordinários lá. Eu já estive 3 vezes com ele.
Quando eu falo com ele, é para você criar uma imagem mental de que eu estava com ele, abraçado na casa dele. Não é isso, tá bom? Mas eu já tive o prazer, o privilégio de fazer 3 treinamentos ali com ele. E um dos treinamentos, o Tony Robbins, para que você saiba, ele não faz os treinamentos dele sozinho. Mesmo, são 3 dias, não é ele sozinho. Na verdade, ele está aparecendo cada vez menos, viu? Dá uma bronca nele aqui. Ele leva vários profissionais, cada um na sua área. E um dos treinamentos ali, ele ia chamar um cara, e esse cara era Top Gun, de verdade, tá? Não é de filme, não, Top Gun. O cara pilotava aquele avião de guerra, avião invisível lá dos Estados Unidos, o Stealth, o bombardeiro. E esse cara ia falar sobre planejamento estratégico. Na época, eu gostava muito, eu gosto de planejamento hoje, mas na época eu gostava mais. Falei, planejamento, todos nós que queremos nos profissionalizar, temos que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Precisamos saber quais são as medidas preventivas e medidas corretivas. Precisamos ter todas as noções do que vamos fazer, metas, sabe fazer tudo isso. E eu falei, vou assistir a palestra desse homem, não posso perder por nada. Abriu a porta, eu já saí correndo, sentei lá na frente e fiquei esperando lá o Top Gun. Porque ele ia falar sobre planejamento estratégico, não posso perder isso por nada. Beleza. E eu estava ali sentada, e música, um monte de coisa. O Tony Robbins não é só um curso, um treinamento, é um show, é maravilhoso aqui. Anunciaram o Top Gun e o cara entrou. Entrou um senhor gordão, assim, eu não pode falar gordo, né, que senão eu sou cancelado. Um senhor de geometria esférica, tá bom, gente? Ele entrou, foi lá para frente, e ele falou assim, regra número 13. Agora eu quero que você imagine, eu aqui, o afegão médio, daqui de São Paulo, pega um avião, vai para os Estados Unidos, não é barato o treinamento, né? Estou lá sentado e o cara começa, regra número 13. A primeira coisa que aconteceu comigo, e preste atenção nisso, deixa eu só abrir um parênteses aqui, abrir um parênteses para todo mundo. De vez em quando eu vou falar 3 letrinhas. Essas letrinhas são IPC. IPC significa importante pra caramba. Bom, se você que está aí com o papel e a caneta na mão, de vez em quando eu falo IPC, anota lá, IPC, você vai saber que é uma coisa importante pra caramba. Então, eu vou dar um IPC aqui. O cara falou regra número 13. Nessa hora, eu comecei com um diálogo interno destrutivo. E isso é IPC. Por quê? Eu recebi um estímulo, regra número 13. O que eu comecei a falar comigo? Eu sou muito burro. Onde eu estava que eu perdi as outras 12 regras? Porque será que foi quando eu fui no banheiro? O que eu perdi? Onde eu vacilei? O que é isso? E eu começo com um diálogo interno ruim. E eu quero que você preste atenção nisso. Isso é IPC, porque quando nós temos uma comunicação desse tipo, quando você fica falando coisas negativas para você, quando você fica pensando em coisa ruim, quando você fica lendo notícias pessimistas, quando você vê repórter alerta, cidade, Brasil urgente, essas coisas, bombardeando a sua cabeça de informações negativas, a sua emoção fica negativa. É natural isso. Nós não somos máquinas, somos seres humanos. Você é reflexo dos seus pensamentos. Os seus pensamentos vêm dos seus estímulos, diálogos internos, na maioria das vezes. E quando a gente fica falando coisas negativas, ou vendo coisas negativas, dando ouvido a coisas negativas, ou o que é pior, muitas pessoas fazem, procurando por coisas negativas, a sua emoção fica negativa. É assim que funciona. Ótimo. Você com emoção negativa, quando você tenta entrar em ação, porque nós entramos em ação, a nossa vida é isso. Quando você vai entrar em ação com uma emoção negativa, o seu resultado é negativo. E nós temos uma tendência muito grande de olhar para os nossos resultados e não entender por que aconteceu esse resultado. E continuamos fazendo a mesma coisa. Falando 2 mais 2 e queremos que dê 5. Não vai dar 5. Mas insistimos, eu quero que dê 5, mas continua com a mesma ação. Você tem que tomar muito cuidado com os seus diálogos internos. Você não controla as coisas que acontecem aí fora. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre economia. Você não tem controle sobre violência. Você não tem controle sobre coronavírus. Você não tem controle sobre isso. Assuma isso. Você não tem controle, criatura. Mas você pode e deve controlar a forma como você reage a isso. Os seus diálogos internos são sua responsabilidade. William Shakespeare tem um texto para aprender muito bonito, que ele fala assim, depois de um tempo, você descobre que ou você controla os seus pensamentos, ou eles te controlarão.
Então é de extrema importância que você controle o seu pensamento. Naquela época, eu não sabia disso. E quando o cara começou, regra número 13, eu comecei a brigar comigo. Eu sou muito burro. Onde eu estava? Por que eu fiz isso? Meu Deus, olha, paguei caro pra caramba e perdi. Mas comecei só com isso. Só falando coisas ruins para mim. Mas, tudo bem, deixa eu ouvir esse homem. E ele disse, regra número 13. Faça o que deve ser feito. E eu anotei, faça o que deve ser feito. E ele falou, regra número 14. Você sabe o que deve ser feito. Ele devolveu o microfone e foi embora. Essa foi a palestra do homem. Eu paguei $5.000 para estar lá. E eu fiquei de boca aberta. O cara ficou 1 minuto no palco. Enquanto ele caminhava assim, ele estava saindo do palco, uma mulher gritou do lado do fundo, moço, e as outras 12 regras? E vocês não têm ideia. Porque quando ela falou isso, me deu uma felicidade, gente. Não sei se já aconteceu com vocês. Fala, ufa, não sou o único. Sabe quando a gente fica feliz que tem outro que também perdeu? É por isso que muitas pessoas veem Cidade Alerta. Porque ele precisa ver que tem outras pessoas sofrendo para ele se sentir um pouco melhor. Eu era assim na época, tá bom? E a mulher gritou, moço, e as outras 12 regras? Eu falei, yes! Ela também perdeu? Ele vai voltar. E ele voltou. Ele voltou, pegou o microfone e falou o seguinte, não importa. Devolveu o microfone e foi embora de novo. E acreditem, essa foi a palestra do Top Gun. Quando terminou todo o evento, a gente ali no final, a gente dá nota para todos os profissionais, todos os palestrantes. E perguntaram ali, que nota que você dá para o Top Gun? Eu dei minha nota, 10. Nota 10. A melhor palestra da minha vida. Em 1 minuto, o cara falou tudo o que eu precisava ouvir. Faça o que deve ser feito. E você sabe o que deve ser feito. Eu vou fazer uma analogia aqui. Principalmente na empresa que nós estamos, isso é muito pertinente. Quando você chega para alguém e fala assim, imagina que você está numa sala presencial, tá bom? Quem gostaria de emagrecer? A maioria levanta a mão. Eu quero emagrecer. E aí você faz a segunda pergunta. Quem aqui quer emagrecer, mas não sabe o que fazer? Ninguém levanta a mão. Todas as pessoas que querem emagrecer sabem o que deve ser feito. Eu posso fazer outra pergunta aqui. Quem gostaria de ganhar dinheiro? A maioria fala, eu. Então, faça o que deve ser feito. E você sabe o que deve ser feito. Essa indústria que nós estamos de marketing e relacionamento é a melhor indústria para a gente ganhar dinheiro numa curta velocidade. E a pessoa fala, eu sei o que deve ser feito. Sabe onde está a bênção? Onde está a melhor parte disso? Está em você reconhecer o que precisa melhorar. Lembra que eu falei que 2 mais 2 dá 4? Algumas pessoas olham para o resultado e falam, eu quero que dê 5, mas não fazem nada para mudar esse resultado. Continuam com as mesmas ações e não vai mudar o resultado. O que eu estou aqui falando hoje, o meu intuito aqui hoje é mostrar que quando você muda determinadas atitudes, quando você muda determinado comportamento, automaticamente você muda o resultado. A excelência da natureza, em função do seu bem-estar. Venha trabalhar conosco. Cadastro gratuito, sem compra de kits, sem taxa de cadastro, oportunidade. Pague apenas R$ 24,00 em cada chá, para você consumir ou revender. E caso você queira, você também pode formar equipe, desenvolvendo o marketing de rede. Quer mudar de vida? Então vem, indique 5, sem taxa de adesão e sem compra de kits. Para mais informações e cadastro, acesse oportunidadeatodos.com.br.